queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com você, com a sua casa e com a sua família. Amém? É um privilégio poder estar aqui para compartilhar a palavra do Senhor aos nossos corações. E já convido você para ir no seu lugar também, fechar os seus olhos e vamos orar, clamar pela presença do Senhor, que aí onde você está, o Senhor se manifeste. E que a palavra dele fale tremendamente aos nossos corações. Amém? Vamos orar. Senhor, nós invocamos a tua santa e poderosa presença, Jesus. Espírito Santo do Senhor, visita cada lar, cada casa, cada família que está agora, Deus, reunida para cultuar o teu santo nome. Que a tua presença, Deus, se manifeste em cada lar. Oh, Senhor, faz a tua obra, Senhor Deus, nas nossas vidas. Fala aos nossos corações, Deus. Eu repreendo todo o mal, em nome de Jesus, tudo que quer roubar a nossa atenção. Em nome de Jesus, declaramos que a nossa mente ela está cativa à tua palavra. Pai, fala aos nossos corações, traga a revelação da tua palavra. Faz a tua obra na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Quero compartilhar com você uma palavra que está no livro de Marcos. Se você puder abrir, acompanhar. Livro de Marcos, no capítulo 5, no verso 24. Vamos ler do verso 24 até o 34. Diz assim a palavra do Senhor: grande multidão o seguia. Estou falando aqui de Jesus, né? Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Versículo 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? 31. Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? 32. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. 33. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém, queridos? Essa palavra maravilhosa. Mas o que a gente pode de imediato constatar nesta mulher? Uma hemorragia. 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Hemorragia, o que é uma hemorragia? É definida pelos médicos como uma perda de sangue em decorrência ou da ruptura de vasos sanguíneos, do sistema circulatório. Hemorragias também podem acontecer como consequência de um trauma, um corte ou como resultado de distúrbios do organismo, como até uma úlcera, por exemplo. Então nós vemos que hemorragia é a perda de sangue, mas tem como consequência, pode ser um trauma, um corte, um desequilíbrio, um distúrbio no organismo. E se a gente pesquisar também, essa hemorragia traz sintomas, traz sinais. Preste atenção. Os sinais que indicam a presença de uma hemorragia: palidez e cansaço. A pessoa fica pálida, cansada, porque afinal ela está perdendo sangue.
O pulso fica fraco, a pulsação. A respiração acelerada, porque está perdendo sangue e nós sabemos que o sangue carrega o oxigênio. Se está perdendo sangue, a respiração fica mais acelerada, porque afinal tem menos oxigênio. Olha só. A pessoa sente muita sede, afinal ela está perdendo líquido ali, o sangue. Queda na pressão, confusão mental. E queridos, eu fico pensando que assim como no nosso corpo físico apresenta sinais quando há uma hemorragia, quando há perda de sangue, como nós lemos, palidez na pele, a pessoa fica pálida, um cansaço, a pulsação fraca, a respiração acelera. Há sinais que evidenciam que algo está acontecendo. É assim como no nosso corpo físico apresenta sinais, o nosso corpo espiritual também apresenta sinais quando estamos passando por uma hemorragia. Que hemorragia, pastora? Às vezes, querido, nós estamos passando por uma hemorragia espiritual, uma hemorragia existencial. Parece que a vida perdeu o sentido. Você está aí vivo, mas está tendo uma hemorragia. Se perde o sentido da vida. Você já anda como a palidez, pálido, não tem mais aquele brilho no seu rosto. Você anda cansado, você já não tem mais força, você já não tem mais vigor para fazer as coisas, para lutar, para vencer, para orar, para buscar Deus. Não, você está cansado. Preste atenção se você não está passando, querido, por uma hemorragia espiritual, uma hemorragia existencial, onde você anda talvez tão cansado das coisas dessa vida que você não vê mais sentido nas coisas. Cansado no casamento, você chega em casa, já dá aquele desânimo, você já sabe a situação que você vai encontrar. Será que você não está passando por uma hemorragia espiritual? Uma hemorragia existencial, onde o sentido da sua vida está se perdendo. Você se sente sufocado? A tua respiração, como o sintoma lá no corpo, a respiração acelerada, será que você também está passando por uma ansiedade? Ou algo está te sufocando? Queridos, no livro de Salmos, Davi, que passou por muitas coisas, né, gente? Se nós vemos a história de Davi, desde que ele foi ungido como rei, quando Samuel chega na casa do pai de Davi, tá lá todos os irmãos menos Davi. Ninguém foi chamar Davi. Ninguém acreditava que Davi ia ser ungido. Ninguém acreditava que ele era o escolhido. E por tantas coisas ele foi passando. Davi é aquele que derrotou Golias, mas ele vai naquele acampamento para levar alimento para os irmãos. Aí que ele vê a situação, tem um irmão mais velho dele que zomba dele. O que você está fazendo aqui? Então, e desde que até ele tomar posse, digamos assim, como rei mesmo, que ele havia sido ungido rei, mas Saul ainda era rei. Quanta perseguição, quanta coisa ele passou. E depois, na família dele, os filhos, enfim. Então, ele é uma pessoa, Davi, que os salmos que ele escreveu, quando você vê na sua Bíblia, Salmo de Davi, ele teve muita experiência de coisas que ele sentiu, que ele vivenciou, tristezas, angústias, sentindo a sua força indo embora, mas ao mesmo tempo reconhecendo no Senhor a sua força, reconhecendo no Senhor o seu refúgio. E olha só o que diz Salmo 31, Salmos 31, 10, é Salmo de Davi. Tem uma hora que ele fala assim: a tristeza me consome e meus dias se encurtam com gemidos, minha força se esvai por causa do pecado.
e meus ossos se desgastam. Você já se sentiu assim? A força esvai, a força está indo embora, como uma hemorragia. Você está perdendo sangue, que é vida, que é força, que é vigor, que é ânimo. Davi se sentiu assim. Olha o que ele escreve no Salmos número 38, verso 4. Minha culpa me sufoca. É um fardo pesado e insuportável. No Salmo 31, ele fala que a força esvai por causa do pecado. Salmos 38, minha culpa me sufoca. No verso 10 de Salmo 38, ele fala, meu coração bate depressa. Lembra que eu falei do coração acelerado? Meu coração bate depressa. Minhas forças se esvaem e a luz de meus olhos se apaga. Lembra que eu falei dos sintomas da palidez? Salmos 32, do 3 ao 5, Salmo de Davi também. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia e tu perdoaste toda a minha culpa. Queridos, é interessante a gente ver como, às vezes, algo espiritual, como pecados, culpas, esconder coisas, gerava no corpo dele efeitos, consequências, como um coração acelerado, se sentindo que a força estava indo embora, né? Quando ele fala ali a luz de meus olhos se apaga. Olha como é isso é sério. Como às vezes essa situação, como está nossa vida espiritual, acaba refletindo no nosso corpo. Às vezes a gente não está se apercebendo, não sabe por que está tão cansado, tão desanimado. E aqui ele fala de pecado, de culpa. Eu quero dizer, querido, que às vezes o nosso maior pecado é não amar ao Senhor de toda a nossa força, todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, com toda a nossa força. É o maior mandamento do Senhor. Todos os mandamentos, o Senhor falou, se resume, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E às vezes o nosso maior pecado é não amar ao Senhor e nós às vezes estamos nos sentindo tão cansados, tão exaustos, não tem mais brilho no nosso olhar, no nosso rosto, sentimos cansados ou sufocados, angustiados, ansiosos. E nós precisamos nos atentar aos sintomas que o nosso corpo, aos sinais que o nosso corpo está dando e pensar o que está acontecendo. E Davi aqui no Salmo 32 que eu acabei de ler, ele fala, olha, minha força se evaporou como água no calor do verão. A força se foi. Aí ele fala, finalmente confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia e tu perdoaste a minha culpa. Olha só o Salmo 18, também é Salmo de Davi, eu vou ler os 6, 16 e 19. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Do alto me estendeu a mão e me tirou-me de muitas águas, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque se agradou de mim.
Olha que maravilhosa a palavra do Senhor. Ele fala assim, ó, tirou-me das muitas águas, me trouxe para um lugar espaçoso, porque às vezes, querido, nós nos sentimos assim sufocados. E ele fala que quando ele se voltou para o Senhor, quando ele invocou o Senhor, quando ele clamou, o Senhor do alto estendeu a mão. E eu quero dizer para você, perguntar para você, aonde você tem buscado ajuda, aonde você tem buscado a cura, para isso às vezes que você sente sabe, às vezes a gente passa por uma crise existencial, porque estou aqui, qual é o sentido da minha vida, e a rotina do dia a dia, e tudo vai acumulando, talvez você está no automático já, você está vivendo porque tem que trabalhar para viver, para ter o que comer. Às vezes você está já no automático, de manhã você acorda aquela hora porque você é obrigado, porque você tem que trabalhar. Se não trabalha, não tem o que comer. E você está vivendo assim a sua vida. E eu quero dizer para você, será que Deus não tem mais? Você não fica pensando isso? Será que é isso? Será que é essa a vida que Deus tem para mim? Será que essa é a qualidade de vida que o Senhor tem para mim? E nessa história que nós lemos no livro de Marcos, da mulher com fluxo de sangue, essa hemorragia, diz que ela procurou ajuda em muitos médicos. Ela padeceu na mão de muitos médicos, ela gastou tudo que ela tinha e diz a palavra, sem nada adiantar, diz assim, sem nada aproveitar, vírgula, antes, pelo contrário, indo a pior. E toda vez, queridos, que eu vejo na Bíblia, que nos relata a quantidade de anos que a pessoa ficou ali sofrendo, e nos fala que num instante, numa busca de fé, encontrou a cura, isso tem que falar ao nosso coração. Isso tem que despertar a nossa vida para que a gente não perca mais tempo. Não perca mais tempo querendo que fulano resolva o que está acontecendo aqui dentro. E você busca um profissional, e você gasta dinheiro, e você investe aqui, investe ali, e você acha que é um programa, um lazer, algo que vai resolver às vezes a sua crise aqui dentro. Quer dizer, não perca mais tempo. Você sabe aonde você precisa ir. Você sabe quem você precisa tocar para que a sua vida seja restaurada. Essa mulher, ela tocou Jesus, mas com muita fé. Com muita fé. E eu fico pensando, queridos, quantos de nós vamos no culto, na igreja? Quantos de nós oramos, estamos ali com Jesus, como aquela multidão estava com Jesus. Muitos estavam com Jesus. Não diz o texto? Uma multidão o seguia e o comprimia, estavam tipo apertando Jesus, de tanta gente. Só que essa mulher, ela tocou Jesus, ela tinha uma intenção. Ela falou, eu sei que se eu tocar, eu vou ser curada. Ela tinha uma intenção, uma intencionalidade, ela foi carregada, cheia de fé. E eu quero dizer para você, talvez você tenha orado tanto, você tenha ido à igreja, você tenha cultuado a Deus, mas você não sente que do Senhor saiu esse poder, essa virtude para tocar a tua vida. Quero dizer, você precisa tocar Jesus, a presença de Jesus, com fé. Você precisa se colocar, quando você se coloca em oração, você precisa se colocar tão assim, consciente, ciente da presença do Senhor. Porque aí algo vai acontecer. Vai sair do Senhor, através da tua fé, vai sair poder, vai sair virtude do Senhor para tocar a tua vida e você vai ser livre de todo o mal que há na tua vida. Toda essa crise, porque aquela mulher foram 12 anos. E se a gente for ver pela lei judaica,
uma mulher com um fluxo de sangue, ela não podia se relacionar nem com seu marido, não sei se ela tinha marido, mas onde ela sentasse, era impuro. Então ela estava já separada de um convívio de uma sociedade. Havia toda uma consequência que aquilo estava causando. E eu quero perguntar para você, como é que você está? Como é que está você? Você? Como está a tua vida? Você está bem? O que você tem sentido? Eu quero dizer para você que o Senhor Jesus, Ele se importa. Porque Ele fez uma obra grandiosa na nossa vida, já naquela cruz, quando Ele disse, está consumado. Eu quero dizer para você que há mais do Senhor para a tua vida, há mais do Senhor, há um sentido que Ele quer trazer para a tua vida, para a tua existência, para que você acorde a cada dia, dizendo, Senhor, o que vamos fazer hoje? Tem um livro que se chama Bom Dia, Espírito Santo. Nós precisamos, queridos, viver essa vida que o Senhor Jesus conquistou para nós naquela cruz. Viver de verdade. Viver na sua plenitude. Porque muitos estão vivendo a rotina. Como que levantando de manhã, dormindo à noite. E assim a vida está passando. E eu sei, pelo Espírito, que há muitas questões que te inquietam aqui dentro. E que há muitas pessoas que estão me ouvindo e que não estão bem. Só que eu quero dizer para você que, como aquela mulher, ela um dia ouviu falar da fama de Jesus. Eu quero lembrar você que Jesus pode restaurar a sua vida. Jesus pode restaurar a sua existência, a sua razão de viver. Toque nele com fé. Talvez você está tão frio espiritualmente, você está talvez se sentindo morto. Fala, Senhor, eu não ouço o Senhor falar comigo, eu não sinto o Senhor me tocar, eu estou aqui, eu creio em Jesus porque eu não quero ir para o inferno, mas não há nada de novo na minha vida espiritual que eu possa contar, que eu possa testemunhar. Queridos, eu quero dizer que Jesus, o que Ele fez, abriu um caminho para você ter acesso à presença do Pai. E que o Pai tem palavras para falar para você, revelações. O Senhor quer usar a tua vida tremendamente e poderosamente. Não viva mais sua vida de qualquer jeito. Deixa o Senhor restaurar a sua vida, tudo que está sugando a tua força, como uma hemorragia espiritual, uma hemorragia existencial. O Senhor quer estancar essa hemorragia, tudo que está sugando a tua força, tudo que está indo embora de força, de vigor, não tem mais luz nos teus olhos. O Senhor quer restaurar a tua vida. E essa mulher, ela fez algo que ninguém mais podia fazer por ela. Nenhum médico, nenhum amigo. Ela tomou uma atitude. Ela disse, eu não quero, como que dizendo, eu não quero mais minha vida desse jeito. Eu ouvi dizer que Jesus pode e eu vou até Ele. E ela tocou com tanta fé que fez Jesus parar. Fez Jesus parar. Ele parou, ele estava caminhando, ele parou, toda aquela multidão parou e ele, quem me tocou? E os discípulos, Senhor, mas tá todo mundo te tocando, todo mundo te comprimindo, te apertando. O Senhor pergunta, quem me tocou? Ele fala, eu sei que alguém me tocou porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Quem foi? Aí aquela mulher, olha só, quando o Senhor faz algo na nossa vida, quando nós tocamos Jesus com fé, nós sabemos o que acontece. E diz a palavra que aquela mulher, consciente do que tinha acontecido, ela falou, fui eu que te toquei, Jesus. Porque é isso que eu creio, irmãos, quando nós temos essa certeza, essa fé, nós sabemos do que o Senhor fez na nossa vida. Não há dúvidas. Queridos, eu muitas vezes,
Eu tive assim momentos com o Senhor no meu secreto, onde Ele falou para mim essas palavras ali, palavras-chave, frases assim que me tocou, me curou. E é Ele que traz sentido à minha vida. Se eu tenho um brilho ainda nos meus olhos, força para viver, é porque um dia, e quantas vezes eu precisar, eu sei que eu posso tocar Jesus com a minha fé, sabendo que Ele tem o que eu preciso. Se eu preciso de força, se eu preciso de ânimo, se eu preciso de um consolo, eu sei que é Jesus que tem. E eu não perco mais tempo. Não há outro lugar que possa resolver o que acontece aqui. É nele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E se você está ouvindo hoje essa mensagem, eu quero dizer para você, acredite, você pode tocar o Senhor Jesus com a tua fé. Talvez você está aí falando, Senhor, toca a minha vida. Me toca, Senhor. Eu quero dizer que você, com a tua fé, você pode tocar nele. E ele vai saber quando você tocou, porque vai sair poder, vai sair virtude. Que maravilhoso isso, irmãos. Receber poder, virtude. E nós vemos, como eu estava falando, de Davi, dos Salmos, muitos salmos ele escreve, eu sei que o Senhor salva o seu povo, agora eu sei que o Senhor salva o seu povo. E tantos salmos também declarando a vitória, que o Senhor era o seu refúgio, O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque Davi sabia onde ele iria encontrar aquilo que ele precisava. Querido, entenda essa palavra em o nome do Senhor Jesus e não viva mais a sua vida de qualquer maneira. Não participe mais de um culto estando somente ali como se fosse aquela multidão que está ali com Jesus, esbarrando em Jesus, acompanhando Jesus. Mas foi só o toque daquela mulher com fé que fez sair poder e virtude do Senhor. E a partir do momento que aquela mulher tocou com fé, imediatamente aquela hemorragia, tudo aquilo que estava saindo, a força, o vigor, foi estancado. O Senhor Jesus restaurou a vida daquela mulher e Ele pode restaurar também a sua vida. Seja você homem, seja você mulher. Porque todos nós, queridos, temos momentos que precisamos estar atentos aos sinais, aos sintomas dessa hemorragia espiritual, essa hemorragia existencial. Por que eu estou tão desanimado? Por que eu estou abatido? Por que eu estou tão cansado? Como Davi, ele disse, o meu pecado, a minha culpa me sufoca. Seja livre da sua culpa. Seja perdoado do seu pecado. Se você não estava buscando o Senhor, você não estava fazendo dele a sua fonte de vida, peça perdão ao Senhor. Peça perdão ao Senhor e diga, Senhor, eu reconheço hoje que é só em Ti que a minha vida tem sentido, é só o Senhor que é a minha força. Diga isso a Ele, peça perdão pelo seu maior pecado, que é não amá-lo, não buscá-lo. E tenha a sua vida restaurada. Quando você estiver, como hoje nesse culto, aí na sua casa, creia que o Senhor Jesus está presente. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, o Senhor está. E com consciência da sua presença, toque nele, você pode tocar nele. Muitas coisas, queridos, que precisavam ser resolvidas aqui, para que eu pudesse avançar, para que eu pudesse caminhar nessa caminhada que o Senhor preparou para mim, preparou para você,
com ânimo, com força, com vigor, com propósito, a gente tem que resolver as coisas e é nele que se resolve. E quando ele fala com a gente busca ele e ele fala com a gente, algo acontece. Tem o Salmo 119 que diz que a palavra do Senhor vivifica a nossa alma. E isso é verdade. Quantas palavras o Senhor falou comigo no secreto que transformaram a minha vida e vivificaram a minha alma. E eu quero dizer para você que Deus é fiel e que Ele ainda tem algo para realizar na tua vida. Queira viver essa plenitude, essa vida em abundância que o Senhor Jesus tem para você. Não aceite menos, identifique, pastora, minha vida tá assim, meu casamento tá assim, minha família tá assim, no trabalho tá assim, identifique e fala, Senhor, me perdoa, eu preciso te buscar mais. Restaura minha vida e com toda a sua fé, toque em Jesus e receba dele poder, unção, virtude. Amém? Vamos orar, Senhor. Aqui está entregue, Deus, a tua palavra, que cada vida que me ouviu aqui, Deus, ouviu a palavra do Senhor, porque eu falei da palavra do Senhor. Eu creio que a tua palavra é viva, eu creio que a tua palavra é poderosa, eu creio que a tua palavra é eficaz, que o Senhor gere em cada vida, Senhor Deus, essa expectativa de tocar o Senhor. Tocar com fé, não estar mais ali, não ser mais alguém ali da multidão que está comprimindo Jesus, que está andando com Jesus, mas que não está recebendo poder. Foi só aquela mulher com fé que recebeu o poder e que assim seja cada filho e filha do Senhor. Te toquem com fé e que do Senhor saia poder, virtude para transformar nossa vida, para trazer sentido, para estancar toda hemorragia que possa estar acontecendo na vida daqueles que me ouvem nessa noite, que não entendem por que não há força, não há ânimo. Senhor, convence, Espírito Santo, convence que cada um precisa te amar acima de tudo, acima de todas as coisas, precisa te amar, acima da família, acima do esposo, acima do filho, da filha, precisa te amar mais. E eu creio que o Senhor vai restaurar a vida, a hemorragia vai ser estancada e nós vamos receber de ti força e ânimo para viver e sermos testemunhas para que mais pessoas possam ouvir como essa mulher ouviu da fama de Jesus. Que nós possamos ser daqueles que vão falar de ti, falar para que a fama do Senhor chegue a mais pessoas, para que mais pessoas que estão passando por situações difíceis possam também ter fé de que se tocarem o Senhor, podem ser curadas e restauradas. Aleluia! Obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado, Deus, pela fé que o Senhor tem colocado em cada coração. Que possamos usar essa fé para te tocar, porque com a nossa fé podemos te tocar e receber poder, virtude. Em o nome do Senhor Jesus. Abençoa cada vida, e que os próximos dias, Senhor, a começar por hoje, sejam dias de toque de cura, toque de restauração. Que não vivamos mais nossa vida de qualquer maneira, mas que possamos saber, compreender o poder da fé que o Senhor colocou em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Então, toque Jesus e receba dele poder e virtude, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Amém. Glórias a Deus. Chegamos ao encerramento de mais um culto, onde Deus foi glorificado por meio da sua mensagem. Amém. Vamos aos recadinhos. Estamos já no final do mês de maio e na semana se inicia o jejum de 21 dias, tá? Se você ainda não recebeu as instruções,
clica no card aqui na parte do vídeo que você vai receber as instruções de como proceder esse jejum de 21 dias. Amém? O propósito você vai ver também nesse vídeo sobre o jejum. Beleza? Mas é muito importante que você faça esse jejum para o bem-estar de você e da sua família. Então, referente à quinta-feira, parece que não vai haver oração presencial, mas haverá na sua casa. Tudo depende dos decretos, tá? Mas sabe que estamos numa intensa batalha espiritual. Então não deixe de orar, tá bom? Vai ter culto domingo que vem? Nós anunciaremos a vocês, porque ainda estamos dependendo desses decretos municipais, estaduais, né, para o bem-estar, né, da sociedade, mas também vigia, amados. São tempos, né, de aflição, tempos de angústia, onde vão fazer de tudo para que você abandone a sua fé. Ficar firme em Jesus. Amém? E hoje se inicia também a nossa campanha de Dia da Igreja Perseguida. Que isso? Que isso? Não me solta! Me solta! Não! Onde vocês estão levando meu marido? O Papai! que está acontecendo? Me solta! Não! Meu amor! Não, minha filha! Não leva minha filha, não, por favor! Não! Que é isso? Solta! Fica comigo, papai. Essa é a realidade de milhares dos nossos irmãos e irmãs que encontram-se presos em países onde seguir a Cristo pode levar à prisão. Milhares de cristãos no Irã, Eritreia e Coreia do Norte. 3 entre os 10 países mais hostis aos cristãos na lista mundial da perseguição enfrentam a dura realidade de prisões rigorosas, onde a tortura é frequente, isolamento em contêineres com condições desumanas e punições constantes em campos de trabalho forçado. Nesses e em diversos outros países, se reunir para participar de um culto, ler a Bíblia ou compartilhar a fé é uma afronta a comunidades e autoridades locais e às vezes até mesmo considerado um crime. O simples fato de crer em Cristo e ter a sua fé descoberta é um motivo para ser preso. Hoje, pelo menos 3.711 cristãos estão presos ou detidos ou foram condenados sem direito a julgamento desde o ano passado. Desses, pelo menos 1.000 estão encarcerados na China. Também há relatos de outros 90.000 aprisionados em campos de trabalho forçado na Coreia do Norte. Com medo de retaliação, cristãos perseguidos vivem sua fé discretamente ou até mesmo em segredo. Mas muitos outros se arriscam pelo nome de Jesus Cristo. Sem se importar com os riscos, nossos irmãos estão dispostos a enfrentar a cultura, a lei e o medo, porque Deus derramou o amor em seus corações. E nós, como um só corpo, nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações nos levarão à esperança. Durante esses próximos 30 dias estaremos apresentando mais histórias sobre pessoas que sofrem perseguição. Você pode estar ajudando, orando e contribuindo com esse ministério. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por mais esse dia, pela sua graça, Pai, por um mês de maio vitorioso. Por nos proteger e nos guardar. Eu lhe peço, Deus, guarde cada vida que está me vendo e me ouvindo, Pai. Livra-os do maligno, livra-os do diabo, Deus, e prepara para o mês de junho, Pai. Estamos agora entrando, Pai Santo, num tempo diferente, Pai. Estamos nos preparando espiritualmente, Pai. Que esse tempo, Pai, de jejum e oração, eles possam buscar tempo para se humilhar na Tua presença, Pai, e buscar santificação, Pai, em nome de Jesus. Que Teu profundo amor, Pai eterno, a graça do Senhor Jesus e o poder do Espírito Santo seja com cada vida que está me vendo e ouvindo, Pai. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Faça resplandecer o Teu rosto sobre nós
e nos dê a misericórdia. Vire para nós o teu rosto, Pai, nos dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração, amo vocês, Deus abençoe em nome de Jesus e vigiem e se cuidem em nome de Jesus. Um abraço.